punições mais severas reduziriam esse tipo de ataque? Não, eu não tenho assim uma visão de que o nosso problema seja a falta de punição. Tá? Esse caso, inclusive, muito embora ele ganhe mais assim publicidade em função do chamamento racista, né, ele parece ser um caso bem mais complexo, não só pelas agressões, não só pelo envolvimento de um adulto num conflito de crianças e adolescentes, que aliás é muito bom, né? Os pais olharem e entenderem que eles não devem se envolver nos conflitos que são normais no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu tenho muita preocupação em criminalizar adolescentes, né? Tenho preocupação de levar a polícia para dentro da escola, né? Eu entendo que conflitos que sejam entre adolescentes têm que ser administrados no campo da educação, né? Não gosto dessa criminalização dos conflitos adolescentes. Agora, o que me chamou um pouco mais atenção nesse caso? Quando esse pai se dirige ao rapaz que foi agredido, ele fala assim, você mexeu com a pessoa errada. Você sabe com quem você mexeu? É o famoso, você sabe com quem você está falando? Não. O que acontece? Tem acontecido nas escolas de alunos e professores serem ameaçados por outros alunos que os pais, os familiares têm envolvimento com crime organizado. Isso tem sido uma constante nas escolas. Mas isso é uma suposição sua, não é algo que a investigação diga. Não, veja, eu não posso falar sobre este caso. Eu posso falar sobre a minha vivência como deputada, as denúncias que a gente recebe no dia a dia. Não, mas eu tenho que explicar para o telespectador, que pode achar que o pai desse aluno não posso falar isso, mas eu achei a fala dele intrigante. Pode ser a fala de um pai que perdeu a cabeça porque, eventualmente, seu filho apanhou no dia anterior ou entendeu que seu filho foi injustiçado. E sempre, né, a orientação que se tem que dar é o seguinte, conflito de criança, conflito de adolescente, o adulto não deve se meter. E eu já vi isso acontecer em todas as classes sociais, o adulto tomar a dor do filho e transformar um problema que se solucionaria em 1, 2 dias em algo muito maior. Agora, as autoridades, e não estou aqui atribuindo qualquer responsabilidade nesse sentido a esta família, a este pai, elas têm que entender que o crime organizado está entrando nas escolas e que muitas vezes há jovens que utilizam esse parentesco para criar uma situação com coleguinhas e com professores, especialmente, até em termos de atribuição de nota, de presença. Então, talvez seja um caso de maior até, né, relevância do que o que a gente está imaginando. A investigação tem que ser mais profunda. Bom, eu estou imaginando grande relevância porque, para mim, era um caso de racismo explícito também. Para mim, isso é muito relevante. Mas pode ser Brasil, pior, né? Não sei o que é pior, sinceramente, porque o racismo, para mim, é algo extremamente cruel, Janaína. E até quando eu fiz a pergunta para você, punição mais severa reduziria esse tipo de ataque, porque lei a gente sabe que tem. A questão tem punição? Então, mas aí talvez seja um problema de aplicação e não de falta, entende? Exato. Inclusive, recentemente, houve um aumento de pena para o racismo. Retirou-se, por exemplo, esse tipo de situação. Mas você pode botar a lei que for, se você não tem punição... a impunidade faz com que os casos então, assim, se proliferem. Não vejo que nós tenhamos falta de lei. Não só para isso, para outros e tantos crimes. O mais preocupante é a falta de aplicação e, uma vez aplicada, a falta de execução. Sim. Isso é um dado do nosso sistema, né, para vários casos, inclusive o do racismo. Vou ouvir aqui o Ariel também, porque a gente está falando de um pai que vai lá, agride uma outra criança, se mete numa briga de adolescente e comete ato de racismo, animalizando a outra criança, que é um jovem negro, ou outro jovem que é negro. Então, a gente está discutindo aqui vários aspectos, a Janaína ampliou, Janaína sempre amplia o leque de possibilidades, eu falo, a Janaína é muito inteligente, mas existe, aí a gente já discorda um pouco nessa questão do algo que é muito grave, que é o racismo que está ali latente. Ela acha, não, o crime organizado é mais grave, eu nem sei porque a proliferação de casos de racismo no Brasil é tão latente que já nem sei mais o que dizer. Ariel, diga você. Sim, de fato, a própria injúria racial, ela foi equiparada à discriminação racial, ao crime de racismo. Então, nós temos uma pena que pode chegar até a 5 anos, né? O STF, há mais de um ano,
já decidiu sobre isso e que foi uma mudança importante. Então tem esse aspecto do racismo, é importante dizer que nos últimos anos os crimes de ódio aumentaram bastante, né? Nós tivemos inclusive um governo anterior que estimulava crimes de ódio, que estimulava a discriminação contra vários setores da sociedade, discriminação racial, discriminação homofóbica, discriminação às mulheres. Então, infelizmente, nós tivemos esse cenário, isso também impulsionou essas situações nas escolas. Nós temos hoje um dos maiores problemas no Brasil, que é a violência nas escolas, esses ataques que nós tivemos nesse ano, nos anos anteriores, que estão se ampliando e que tem relação com essa disseminação dos discursos de ódio. E nesse caso, também concordando com a Janaína, um adulto se intrometer numa questão do filho é muito mais grave a situação. Inclusive, ele deveria ser investigado pela Promotoria da Infância e Juventude e ter o seu poder familiar suspenso, porque ele está dando um péssimo exemplo de educação. O poder familiar, ele tem a questão do pai educar os seus filhos, e ele está deseducando, porque ele está tendo uma atitude violenta, uma atitude de racismo, que é inaceitável. Então, entendo que também ele deveria ser investigado nessa órbita. Nós temos uma infração no Estatuto da Criança e do Adolescente de descumprimento dos deveres do poder familiar, que ele também poderia ser punido, além dele responder pela injúria racial, pelas lesões corporais, né? Ou até, dependendo da situação, pode-se chegar à tortura, quando uma pessoa é submetida a um intenso sofrimento físico e psicológico, porque lá você tem um adulto junto com um adolescente espancando um outro rapaz. Então, ele poderia até chegar a responder dessa forma. Acho que nós temos já leis suficientes. São Paulo é o único estado do Brasil que não tem delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes. Nós deveríamos ter para que esses crimes fossem investigados nessas delegacias, para garantir a investigação adequada e a punição, porque essas delegacias, além de policiais especializados na área, teriam assistentes sociais, psicólogos, para que compreendessem todas as complexidades dessas situações e atuassem junto com as varas da infância e juventude. Muito bem, todos aqui sabemos agora que o tema é complexo, né? Que tem tem muitas variáveis, né? E a gente entende também que não é uma questão de lei. É uma questão de punição. Mas aí a gente entra na questão da pergunta, a gente compartilhou uma preocupação também com o adolescente, que teoricamente seria o agressor, né? Porque eu também tenho medo desse menino ser criminalizado e não ser olhado, não ser atendido. Daí trazer a polícia para dentro das questões escolares, em regra, não resolve. Eu sei, Janaína, mas é que parece tão estranho quando a gente está falando de um outro adolescente que é agredido por duas pessoas, um adulto e outro adolescente, que sofre um crime de racismo e que a gente começa a focar na preocupação do adolescente que agrediu, entendeu? Mas eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer. Nós temos aí 3 adolescentes. A menina que foi ofendida no dia anterior, chamada de vagabunda, né, que é a irmã desse que apanhou no dia seguinte. O garoto que apanhou e foi ofendido na questão racial, mas nós temos um outro adolescente, né, que está sendo apresentado para o país como um criminoso. Mas que foi insuflado pelo pai dele, inclusive. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Sim, mas eu sempre falo aqui, gente, o crime de racismo a gente aprende dentro de casa, muitas vezes. Sim. A injúria racial, e aliás, é muito comum. A gente tem que bater na tecla do racismo recreativo, porque as pessoas aprendem a ser racista dentro de casa no almoço de domingo. Não, isso é verdade, algo que precisa ser dito. Sim, a gente precisa discutir. Só a minha preocupação é a gente não estigmatizar um adolescente também, né? Eu tenho uma visão, assim, com relação à criança e adolescente, quase radical, né? Por exemplo, eu já levantei isso que o colega trouxe
sabe? Concordo A gente tem com você. delegacia especializada em tudo, criança e adolescente não, que é a prioridade na Constituição Federal. Sim, acho que todos aqui estão concordando que a questão tem muito mais a ver com o pai desse adolescente. É sobre isso que a gente está falando. Sim. E o adolescente vai responder também por ato infracional na vara da infância e juventude, inclusive pela injúria racial, pela lesão corporal. Pode ter amenizado, inclusive, o crime, a pena dele por conta de ser insuflado pelo pai. Essa também é uma questão. Com certeza. Sim, Não, com a vara certeza. da infância tem equipe técnica para compreender todas essas questões. Eu acho que seria injusto, por exemplo, internar esse rapaz. Bom, aí eu não Entendeu? sei. Bom, vamos ouvir o Clever. Vamos lá. Eu me lembro, Luciana, há muitos anos atrás, muita gente tendo problema por questão de torcida organizada. Você lembra que tinham torcidas organizadas, que praticavam atos violentos em relação a outras torcidas organizadas? Aí as federações começaram a separar os estádios, dividir em dois, depois torcida só de um time, a torcida do outro não podia comparecer no estádio. Eu acho que o ser humano, eu vou me permitir fazer uma análise mais sociológica do que jurídica. Eu sempre vim aqui falar por questões jurídicas, né? Mas fazer um desabafo, se me permitem os meus colegas, todos da área do direito. Chegou um ponto que a sociedade é completamente intolerante por questões de cor, por questões religiosas, por questões de procedência nacional. Antes era o tema torcida organizada. Aonde vai chegar o ser humano? Nós estamos em 2023. Eu acho que isso tem que ser combatido por força, com a norma. Porque se o ser humano não aprende em casa, não aprende na escola, não aprende com os colegas, tem que ter o pulso firme da lei. Porque é inadmissível o ser humano segregar o outro pela cor da pele, pela opção religiosa, pela opção de procedência nacional. Chega a ser uma situação que causa, com todo respeito, nojo, porque o ser humano, ele é integrado na sociedade em relação ao bom convívio social. Agora, a pessoa vem e discrimina o outro por causa da cor, opção religiosa. A que ponto nós chegamos em 2023? Por isso que eu sou firme em relação à discriminação, aplica a lei. Porque se não aprende, vai aprender com a força bruta da lei. Porque se o aprendizado não tem funcionado, a gente tem que aplicar a lei. Então, meus caros colegas, é mais um desabafo que eu faço pela situação que eu vejo da pequenez do ser humano em não aceitar o outro, que é um irmão, como nós somos irmãos todos aqui nessa sala de entrevistas. Não há diferença nenhuma, cada um tem a sua particularidade, peculiaridade. Então, me causa isso nojo, me causa isso inconformismo. A que ponto chegou o ser humano no ano de 2023? Se ele não obedece, se ele não se adequa socialmente, que apliquemos a lei e a norma. Clever, meu amigo, se eu pudesse fazer um desabafo também, olha, que não ia caber nessa TV aqui. Ainda mais por conta de racismo, porque sempre tem uma amenização da vida do racista depois. Ou ele estava com problema, ou ele teve um surto, ou ele estava tomando medicamento, ou ele arruma um atestado, ou isso, ou aquilo outro. E punição nada, Clever. Vamos lá, vamos ouvir então o Álvaro. Bom, primeiro, Luciana, me solidarizando nessa questão, eu costumo sempre dizer, nessa fala do Clever, que eu achei bem importante, muitas pessoas que têm uma visão religiosa costumam falar: nós estamos sofrendo uma discriminação religiosa. Eu faço a primeira advertência: olha, com Jesus não se brinca. Mas se não se brinca com o seu Jesus, você não pode brigar com o Exu dos outros. Você não pode brigar com o racismo. Você não pode brincar com a misoginia. E aqui nós temos, de forma transversal, racismo, misoginia. Nós temos uma série de atos que precisam ser compreendidos por conta de uma ausência de limites. Essa ausência de limites é o que a sociedade contemporânea vem debatendo. Nós, na contemporaneidade, falamos: deve ou não existir limite? Existe um limite. O limite vai acabar na liberdade do outro. Essa ausência de limite, ela está na educação familiar. Essa ausência de limite está na internet para jovens e adolescentes. E essa ausência de limite está na escola. Essa ausência de limite produz a intolerância. E essa intolerância produz esse tipo de revanchismo entre esses jovens.
Esse pai, se é do crime organizado, como feita a ilação pela Janaína, sendo ou não sendo, eu trago aqui uma reflexão. O crime organizado, ele não tem o objetivo de ingressar nas escolas trazendo ameaça a professores. O crime organizado quer mais mesmo é que aqueles jovens estudem. Se participam ou não do narcotráfico é um outro debate, mas eles querem paz na escola. Não se deve verdadeiramente colocar a polícia nesse espaço. Racismo e injúria racial, depois que injúria racial foi colocado como crime inafiançável, a injúria racial cai para injúria e não existe mais a tipificação, né, em termos como o Kleber usa, e eu acho bem importante, não há tipificação mais de injúria racial depois que é posto como crime inafiançável. Eu não penso que a ausência de limites ela esteja em escolas públicas ou particulares apenas. Eu não penso que a ausência de limite esteja com pais ricos ou com pais pobres. A ausência de limite, muitas vezes, é um desaguar da frustração dos pais na educação dos filhos com aquilo que não tiveram. Porque uma das coisas que tiveram foi limite. E se tiveram limites, querem entregar uma ausência de limite para os seus filhos. A polícia deve ficar fora dessa discussão. A educação antirracial é necessária. A educação antimachista deve ser fundamental para que nós não tenhamos esse tipo de agir. Mas é o que tivemos e por termos isso, necessariamente esse jovem deve responder. Nós não podemos aqui se esquecer da vitimologia e estudar o que aconteceu com esta menina que foi ofendida, com este menino que sofreu racismo e também, naturalmente, com este jovem que merece, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral.